religião, política, justiça, terapias, medicina, que é chamada de ciência, família. Essas coisas têm algum papel importante na evolução da Terra? Absolutamente não. Um sonoro não. E eu vou explicar por quê. Tudo que vem para conter, na verdade, é para ocultar. A melhor forma de você ocultar alguma coisa é deixar exposto. Percebam, quando você vai no museu e contempla um fóssil de um animal antigo, como um dinossauro, por ele estar ali diante de você, intacto, é porque ele não é tão antigo como diz a descrição. Você está sendo enganado o tempo inteiro na matéria, porque a matéria é o engano de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele tinha que fazer isso. Sabe quando você está de saco cheio de ser perfeito e quer chutar o balde? Virar um boêmio de uma hora para outra? A gente vê pelos pais de família. Quando vê, está lá no bar. Nós vamos falar de bar. Por que que o homem é mais propenso a consumir a substância chamada álcool? Porque o homem físico, humano, ele é ligado ao fogo, aos Agnis Vatas. E a mulher gosta mais de quê? Que também vira álcool, em última instância, o açúcar, a doçura da vida. O que seria? Doce e salgado, astral e mental. Está tudo interligado. Nós vamos falar de muitas coisas aqui. Aí tem uns achistas, né, que vêm de eubiose, vêm de gnose. Até quero fazer um parênteses aqui. Eubiose abomina o astral. Eles fazem uma banguela, não sei como, cósmica. Dizem que nem anjo, porque eles copiam lá os costumes, né? Que diziam como você vai se lançar num lugar onde nem os anjos entram. Isso aí ou é um falso conhecimento ou foi muito mal entendido. Não é conhecimento, porque anjo é tudo. Anjo está na minha parede física, só que ele está inconsciente. Eu sou consciente desses elementais se eu quiser. E o gnóstico abomina pensar. Poxa, você pensa até para abominar pensar. Então, como vai ser conhecimento, uma escola iniciática, ter mais que uma? Se tem gnose, eubiose, teosofia, hinduísmo e muitas outras, aí, maçonaria, tudo aquilo que tem que explicar a mesma coisa de forma diferente não pode ser verdadeiro. A verdade é uma só. Mesma coisa. Eu tenho tantos graus na eubiose, na gnose, na maçonaria. Se tu tem tantos graus, você está com menos graus. Porque a intenção do universo, e eu vou explicar por quê, é reduzir tudo a uma única compreensão, que é a única, é a verdadeira. A própria ciência já diz que as galáxias estão se aproximando, praticamente em potencial de colisão. O Sol está cada vez mais intenso. Por quê? Que na verdade nós não estamos vindo do espiritual indo para a matéria mais. Nós estamos saindo da matéria e entrando no espiritual. Então está tudo se recolhendo. Por isso que as eras hoje são contadas ao contrário. Você estava na era de peixes, está agora na de aquário. Como assim? Então Deus é um ser ébrio que confunde as coisas? Não é verdade. Hoje é assim. Antigamente vinha para frente. Não deu certo, agora vamos recolher de novo, fazer um novo projeto. São as rondas. E outra,
Quem diz que hoje é ainda necessário você viver no esquema da matéria, essa coesiva, essa que tem peso, e é afetada por leis que vão ser perdidas em outros graus, os verdadeiros. Percebam, a pedra incomodada acabou a criar cânceres, multiplicações dela mesma, numa novidade. Então eu vou explicar o câncer. O que é o câncer? O câncer é uma autoproteção de um corpo. Só que a autoproteção se torna o quê? Um corpo estranho. Por exemplo, você agredir muito com substância seu fígado vai se autoproteger com células. As células vão tentar combater aquilo, só que as células ficam, vamos dizer, uma visita indesejada. Ela está ali superlotando um ambiente onde já tem células. É como se enchesse a sua casa depois de um problema, né, de família, aquele aglomerado, aquela psicologia do socorrista, saia de perto, quanto menos, mais livres estamos para entender a situação. Só que as células não entendem porque são anjos, sim. Então quer dizer, se anjo não entra no astral, ele não entra aqui. Não existiria isso aqui. Anjo é tudo. Só que ele vai perdendo consciência como você, que também é um anjo em potencial, deve voltar. Então a pedra incomodada, ela cria nodos e começa a brotar algo vertical, porque ela está numa compreensão concessional horizontal. Verticaliza, a planta se incomoda, por isso que eu digo, só há paz depois de revolução da consciência, e tudo que evolui se revoltou com a sua autocondição. Horizontaliza de novo, 4 patas, porque daí pesa. Ganhou um adicional, então tudo é cobrado. Agora eu sou melhor que uma planta, eu sou um animal. Uma planta que é melhor que uma pedra. O que acontece? A gravidade pega, porque é o preço. Depois o homem sobe, de novo, verticaliza, como aconteceu com a planta em relação à pedra, e ele, pum, é uma lâmpada acesa. É um abajur. Só que o que acontece? Se ele ainda está pegado à questão da matéria, ele volta a ser animal, planta e pedra. Tanto que ele para na pedra. Quem morre está fazendo involução, mente em psicose, ele está indo para trás. Todos vamos morrer porque somos resíduos. Tudo que tem massa é resíduo de uma evolução. Ah, mas então se eu despertar agora eu deixo de existir? Deixará de existir como fisicalidade, se perde uma desnecessariedade, desculpa gaguejar, e você não nasce mais como corpo físico. Você sabia que tem muita gente importante que não nasce aqui? Não nasce no etérico, não nasce nem no astral muitas vezes. Depende do seu nível de consciência, que as verdadeiras iniciações e também aquisição de consciência, os verdadeiros graus. Você está aqui porque você está perdendo, não ganhando. A vida não é boa na matéria e nem ruim. Só é um grau que você está abaixo. Se fosse muito importante o seu corpo físico agora, por isso que é tanta ênfase no desapego material, por quê? Temos planetas nos rodeando aqui, como Marte, vamos dar alguns exemplos breves, Lua, Vênus. Se fosse tão importante, esses planetas teriam seres com corpos físicos como nós. E eles estão dentro do nosso sistema. Para aqueles consteladores que dizem o que é sistêmico, o que não é sistema, sistema é isso. É o que é para ser, segundo a meritocracia daquilo que
realmente já foi resolvido, ou não. A Terra não foi resolvida. Aí vem a Maia de novo. A Terra é muito mais bonita, está numa zona ecológica do que os outros planetas. Eles são totalmente caóticos, né, indônitos. Mas é exatamente isso que a matéria faz. Ela pinta para você uma propaganda enganosa. Então teríamos corpos físicos em Marte, corpos físicos hoje na Lua, e teríamos em Vênus, por exemplo. Também temos lá os Pitres, lá de Mercúrio. Por que não tem só na Terra? Porque aqui é o resíduo, é a coisa mais pesada. Você ganha uma vantagem ecológica, né, uma zona ecológica que dá para ter tudo, mas você tem tudo mesmo, inclusive os problemas disso. Mas não tem seres em Marte, Lua, Vênus, Mercúrio? Tem. Temos em completude de quarta dimensão, astral, temos ainda os Agnisvatas que se tornaram nós. Temos ainda os Pitres Barishads na Lua. Vamos chamar também de Selenitas, eu já vi isso. Temos os Asuras, que também ficaram lá para futuro, que é o próximo planeta que nós teremos corpos mentais. Estão lá. Vá lá e veja. Como é que você vai ver? Ouça meus áudios, ouça meus vídeos. A dica está aí. É um irmão que veio contar mensagens. Porque é incrível. Não souberam dar informação, gente. Uma simples informação, que é aquela que você já tem quando nasce. Você não precisa de constelação, você não precisa de astrologia, você não precisa de cartomancia, você não precisa de chá, você não precisa de religião, você não precisa de política, não precisa de ciência, não precisa de nada. Porque quando você nasce, você vai abrir os olhos para essa realidade. E vai fechar os olhos porque você vê que essa aqui não é a realidade unitotal. Percebam. Por exemplo, uma planta que é mais atrasada que você em níveis de evolução, plante ela dentro da sua casa, ela vai procurar a primeira brecha para o sol. Percebam, você racional não avisa a planta e você não sabe passar por uma fresta, a planta sabe. Tanto que ela faz um trabalho muito importante, concomitante com a sua poluição, né? O seu dióxido de carbono que você larga poluindo o oxigênio, o gênio, ox. Ela sabe fazer uma alquimia que você não sabe em seu corpo, por quê? Você vai perdendo coisas dos outros para ganhar outras. Você perdeu a pedra, tanto é que seus ossos, com o tempo, vão sofrendo com a gravidade, perdendo, você tem que repor. A pedra não. Você já viu uma pedra ter que fazer reposição mineral? Ela é um mineral. A planta tem que te ajudar, só que ela não tem consciência. E o animal tem que te alimentar. E você, o outro tem que matar quando você está aborrecido porque raciocina e mede e pesa. É o preço. E você vai parar no cárcere. Aí que você vai ver a justiça mundana, humana, aceitando constelação familiar como sendo o quê? Economia. Só que isso não nada tem a ver com a natureza. É para que não tenha que pegar seu imposto, em vez de reembolsar, ter que pagar o camarada para comer dentro de uma prisão. Só que preciso eu pagar de 500 a 10 mil reais para saber que um aperto de mão com alguém é melhor do que um soco? Percebam, gente, quanto você está sendo enganado o tempo todo. Só que é o seguinte, quando você aperta a mão, como agora no fim do ano, você aperta a mão, você não traz a mão para a sua vida. Você não arranca a mão do outro. Você simplesmente, diplomaticamente, pega e tenta não apaziguar as coisas, porque a coisa acontece e você não esquece. Só que é o que o outro quer ouvir e ele vai ficar satisfeito. Pague alguém, fale o que alguém quer ouvir, você fica em paz com ele, não com você. Você ainda sabe o que ele fez, que é você lá fora, como eu já falei. Gente, tudo que existe
é como vender picolé para esquimó. Você imagina, o esquimó já tem gelo, só basta botar sabor. E outra, como acontece as coisas naturalmente sem precisar de ninguém a te avisar. Pegue um frasco, veja, que não seja transponível, de cor, eu vi isso hoje. Coloque uma substância, pode ser água quente ou fria, aos extremos de temperatura, ela vai suar. A matéria ela não é o que ela está mostrando. Ela é porosa. A sua porosidade mostra um ensinamento oculto. É o vitriol. Visita o interior da Terra, o que? Um corpo. Você está dentro dele e ele oculta, é a pedra que oculta a verdade. Quando você visitar e entender, você sabe que pela mesma porta que entrou, você sai. Você sai toda noite, sai em morte. Morte, entre aspas. E o que é a morte? Percebam, para quem aí fica falando, vou pegar meu corpo físico, um ignorante, né, um leigo que não sabe como faz, né, por exemplo, na neurobiose é ensinado isso. Aqueles que dizem que anjos não entram em lugar nenhum, mas querem botar corpo físico em lugar errado. Meter o nariz onde não é chamado. Isso de astralizar o corpo já acontece. Você quer decomposição em vida? O que é a decomposição, gente? Que ciência não explica. Então, eu já falei. Política, religião e ciência são as três cabeças de cérebros, aquele simbólico lá do Dante Alighieri. Ele representou muito bem, não quer dizer que ele não teve contato com as coisas que viu, mas ele associou e tem toda uma analogia. O que acontece, gente? O astral, ele empresta por frestas atômicas, como aconteceu no exemplo que eu dei, de que você coloca uma substância mais sutil em temperatura X ou tal, o astral vem e queima o corpo físico. Porque ele pode, o físico não pode entrar no astral, o astral pode. Mas ele só entra quando é para destruir, porque ele é fogo. Ele é ígneo. Quem não conhece a alquimia, não conhece os elementos, nessas meras representações marrapuncha-butanas, são grosseiras, não explicam a coisa, e ele já faz um monte de estrago, não vai entender isso. Gente. Você não vai despertar, você tem que enxergar, não ver. Apesar que a visão está ligada ao astral. Então, como religião, que é mais que uma, vai ser verdade? Verdade é só uma. Como política vai politizar, além do que eles fazem, que é partidarizar, vai fazer política. Política é você. Família é um acidente, gente. É um acidente, é um monte de gente kármica junto. Eu já tinha falado, aqui tem gente fazendo hora extra. Tem aqueles por Dharma, que pode ser eu, você, e tem aqueles por Karma. São resíduos. Tem uns que se sacrificam, não poderiam ou não precisariam mais estar aqui. Gente, nós temos que despertar de vez. Despertar é um só. Não é a conta gotas. Veja, você vai para a escola e te contam uma historinha, que já contavam outras historinhas fakes na religião, tipo, numa costela nascer uma mulher, na verdade só o que produz um ser físico é um útero, então a mulher vem antes, isso já é machismo. O que acontece, gente? Está tudo misturado. Conta uma história que a forma da água é H2O. Para quê? Para não dizer que é fogo, porque alguém acreditou e contou a história. Porque quando pega fogo físico, ele apaga na água. É o fogo que vaza, por isso que você não vai fabricar água em nenhum laboratório mais avançado. E todo o avanço da ciência, gente, por que ter neurociência, psicologia, parapsicologia, psicanálise, psicologia, psiquiatria para explicar uma única coisa, que é a mente? Por quê? Porque não está falando de mente. Estão mentindo para você. Religião é símbolo. Salvo aquelas
antigas, elas não estão religando a nada. A Umbanda, que era... O que era a Umbanda? A Umbanda é uma raiz sânscrita. Bênção de Deus, você fala isso todo dia, a bênção de Deus contigo. Elas não estão religando xamanismo, até o espiritismo. Só que eles confundem a alma com o espírito. Sim, porque a alma é a pele do espírito, não é que nem o corpo que é roupa. Essas vertentes, elas não estão religando a nada porque são a própria coisa. Estão entendendo? Então olha quanta perda de tempo. Como é que você vai constelar, você vai fazer astrologia, se você não tem o conhecimento das coisas que eles estão falando ali? Constelação, só existe constelação lá no céu. São buracos na antimatéria para você ver a luz acontecendo e não ter preconceito com as trevas no fundo. Você percebe isso? Não, você só acha bonito. É iludido o tempo todo. E esse povo está trabalhando para isso. Tudo, ciência, terapias. Eu já fui terapeuta, gente. Eu já quis ser político, eu já quis ser da polícia. Perceba, a própria polícia, ela não prende todo mundo, porque senão ela não tem serviço. O médico não pode curar todo mundo, ele só dá paliativos. Por quê? Porque senão você sara. E você não dá serviço para eles. Como é que eles vão sobreviver? Os valores também, o dinheiro. O próprio trabalho é fake, gente. É uma forma civilizada, preguiçosa, de não mais plantar. Agora você planta para o outro. E o outro te escraviza. E você merece isso. Paz reverencial a todos.